Muito bem, voltamos com mais um bloco do Superi Notícias e hoje tenho a honra e a oportunidade de conversar e conhecer a instrutora de inglês Luísa Ávila. E para poder falar de um assunto muito importante, que é a inserção, que é a importância da língua inglesa nos dias atuais. Professora Luísa, muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E para a gente poder começar nosso bate-papo, você que está praticamente, e podemos considerar que você está na linha de frente desse novo mundo onde o inglês se tornou uma língua praticamente mundial. Na sua visão, por que a língua inglesa se tornou uma língua mundialmente conhecida e mundialmente requisitada? Eu acredito que seja porque um dos principais pontos, assim, de capital, dinheiro, etc., é os Estados Unidos, né, atualmente. Então, tudo que você quer fazer tem que ter alguma correlação com aquilo ali, né? A gente consome muita cultura americana, né? Então, acaba que fica tudo muito voltado para os Estados Unidos, né? Então, a gente também tem muitos países na Europa que a língua materna também é o inglês, que também são bem requisitados, então são bem visados, né, pelo restante do mundo. Então, eu acredito que esse tenha sido o motivo, assim, pelo qual, hoje em dia, a maior parte do mundo, né, fala a língua inglesa. Até porque muitas áreas profissionais possuem o inglês como um fator preponderante, primordial, para que uma pessoa seja contratada ou não. Imagino que você já deve ter ouvido vários relatos de alunos que não conseguiram obter uma vaga profissional no mercado de trabalho porque faltou o inglês no currículo, ou também, claro, relatos positivos de que a pessoa conseguiu se inserir no mercado de trabalho por conta do inglês. Não, de fato. Toda vez que chega alunos novos na escola, eu sempre pergunto, né, o que te incentivou, o que te motivou a estudar inglês. Então, assim, já ouvi relatos de alunos que, eu perdi uma oportunidade de emprego fora do país, porque, né, por ser fora do país eu precisava falar o inglês e eu não tinha esse curso. Então, eu perdi essa oportunidade muito grande. Alunos também que já entram pensando nisso. Então, assim, nossa, eu quero ter uma oportunidade de emprego maior, então eu vou investir aqui num curso de inglês para que isso não me atrapalhe lá na frente, né? Que isso seja aí algo essencial para minha carreira. E qual que é a importância do inglês nas idades iniciais? O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas já têm um contato, pelo menos de uma forma um pouco tímida, mas já têm um contato direto com a língua inglesa nas escolas. Qual que é a importância desse contato já de forma inicial, ainda no início da infância, ainda na fase da juventude, na adolescência, para a pessoa já ter a importância e já ficar antenada da importância do inglês? Sim. Tudo que a gente aprende mais novo, a gente aprende mais fácil. Então, é muito interessante a gente estar investindo nas crianças, assim, né, que elas começam a ser alfabetizadas em português já, porque aí vai ficar uma coisa mais fácil de ser construída. Então, eu estou ali alfabetizando meu filho em português e, ao mesmo tempo, tenho uma escola ali participando desse processo com uma outra língua. Quando essa criança tiver uma idade já de adolescente ou até mesmo uma fase adulta, ele vai se desenvolver com uma tranquilidade absurda, né? Completamente diferente, às vezes, de um adulto que começou a estudar apenas na adolescência e tudo mais, né? Vai existir uma diferença entre eles, por mais que aquele adulto ele tenha se esforçado, por mais que ele tenha aprendido completamente, né, digamos assim, a falar a língua, tem uma fluência, aquele aluno que aprende desde os 4, 5 anos de idade, vai ser diferente. A gente vai conseguir perceber aí uma diferença entre esses dois alunos. E em relação à importância do aluno, a importância da criança, do jovem, do adolescente, ou até mesmo do adulto, estar inserido num ambiente de uma escola que é voltada 100% para a língua inglesa. Porque nós sabemos que o inglês que é praticado e ensinado nas escolas mesmo, né, não é tão aprimorado e tão aprofundado de fato como são, claro, nas escolas que são especializadas e voltadas 100% para a língua, para o inglês ou até mesmo para o espanhol. Você que é professora de uma dessas escolas aqui em Governador Valadares,
qual que é a importância de estar matriculado e estar participando desse ambiente voltado 100% para o inglês? Então, eu acredito que as escolas, né, básicas de ensino fundamental, ensino médio, elas já têm muita coisa na grade escolar. Então, acaba que o inglês, como algumas outras matérias, elas ficam um pouco mais de canto. Só para preencher. Exato. Porque é uma coisa requisitada, né, pelo governo, pelo estado. Então, tá ali, mas não recebe tanta atenção, né, como deveria, principalmente nas escolas estaduais e públicas. Então, assim, a diferença de você estar numa escola onde você vai ali simplesmente para aquilo. Sim. Então, não tem uma outra preocupação com, daqui a pouco eu tenho aula daquilo, tenho dever disso, tenho dever daquilo, né? Você tá ali durante aquele seu horário, durante os seus dias de aula, completamente focado naquele momento. Sim. Né? E nas demais escolas, acontece muito do professor falar as coisas em português, né, e tudo mais, e usar o inglês mesmo só na hora da prática, Sim. na hora do exercício. E nas escolas, hoje em dia em Valadares, a grande maioria já tenta introduzir mais o inglês dentro de sala de aula. Então, por exemplo, no lugar onde eu trabalho, a gente tenta falar inglês com os nossos alunos o tempo inteiro. Tenta não, né? A gente fala inglês com os nossos alunos o tempo inteiro. Então, durante os 50 minutos que eles estão ali para assistir a aula, eles estão introduzidos ali na língua inglesa, né? Além de estar inserido numa escola com esse tipo de ambiente que você acabou de relatar. Depois desse fator, talvez o intercâmbio seja algo e uma ação bastante importante para quem quer ter o inglês um pouco mais aprimorado. Então, o intercâmbio, ele é uma experiência, assim, completamente válida, né? Você vai ali para poder conhecer a cultura de outro país, né? Enfim. E aí você tem esse contato com o que algumas pessoas gostam de chamar de inglês de rua. Que tem uma certa diferença, né? Porque eles vão falar com mais gírias, eles vão falar, enfim, com um linguajar mais informal. Sim. Então, assim, o intercâmbio é com certeza uma experiência muito válida para o aluno, para ele poder se desenvolver, para ele poder testar também os conhecimentos dele, porque ali dentro de sala de aula você está tendo uma conversa e tudo mais, mas a sua professora está ali, se aí você falar alguma coisa errada, ela vai te corrigir, né? Enfim, é um ambiente muito seguro. Então, os alunos, depois de um certo tempo, eles se sentem muito confortáveis ali dentro do curso para se expressar dentro da escola, com o professor. E quando você vai para o intercâmbio, que você é colocado ali numa realidade totalmente diferente, onde as pessoas não falam a sua língua, se você esquecer uma palavra, né? Tipo, meus alunos perguntam, teacher, como que eu falo isso mesmo? E aí eu consigo explicar, eu consigo dizer, mas se chegar lá, vai virar para o americano, como que eu falo isso mesmo? Ele não vai conseguir. Né? Então, o aluno ele consegue perceber do que ele é de fato capaz. Né? Tem muito aluno que acha que não tem essa capacidade, mas é muito diferente. Chega lá e se surpreende, fala assim, nossa, consegui falar, consegui manter um diálogo, consegui resolver alguns problemas que eu tive e tudo mais. Então, assim, é muito interessante essa experiência do intercâmbio. É difícil aprender inglês? Eu acredito, assim, que isso vai variar muito de aluno para aluno, né? Temos alunos que têm mais facilidades na área de matemática, física, etc. Então, a linguística, ela é um pouco mais complicada, né? Para alguns alunos. Mas eu acredito, assim, que muitas professoras vão concordar comigo que o inglês, ele é muito mais fácil do que o português. Então, a questão de conjugação de verbo, enfim, várias outras coisas, eu acredito que é mais fácil, né? É um pouco difícil porque a gente tem uma mania, né, de querer, como eu posso dizer, tipo, abrasileirar um pouco as coisas. Então, tem aluno que quer traduzir ao pé da letra e fica, mas isso não faz sentido em inglês, porque em português a gente fala dessa forma. Então, para esses alunos que têm essa questão de, quer traduzir tudo ao pé da letra, quer que no inglês faça exatamente o mesmo sentido que no português, ele tem um pouco mais de dificuldade para entender, sabe? Mas, assim, não acho o inglês uma língua difícil, acho que é realmente questão de saber se você tem uma facilidade ou não, e até mesmo os alunos que não têm facilidade, eles conseguem se desenvolver, se eles se dedicarem, estudarem, etc. Elencamos aqui 2 pontos que são fundamentais para quem quer ter o inglês um pouco mais aflorado e um pouco mais aprofundado, como, claro,
uma língua. Mas nós sabemos, principalmente pela condição atual financeira de milhares de brasileiros, e podemos colocar aqui Governador Valadares, já que é um ambiente no qual nós estamos inseridos, que muitas pessoas, muitos pais, muitas crianças, muitos jovens não possuem a condição financeira de poder entrar dentro de uma escola voltada 100% para a língua inglesa. Você que é professora, você que já está há algum tempo no mercado, para esse aluno, para essa pessoa que não tem condições de frequentar um ambiente com inglês que é focalizado ali de formas praticamente 100%. Qual que é a dica que você dá? Como ele pode tentar aprender o inglês em casa, com o celular, vendo filme, vendo televisão? Qual que é a dica que você dá? Eu acredito assim que a internet ela é um mar de informações. Então, tudo que você quer aprender hoje em dia, você consegue aprender através da internet. Sim. Então, eu tenho certeza que se você chegar, por exemplo, pesquisar alguma matéria em específico, né? Ou então algum assunto, né, específico, e você colocar no YouTube, por exemplo, você com certeza vai achar canais de professores incríveis que vão estar ali dando dicas de graça, que vão, algum deles até coloca assim na descrição, exercícios para você praticar, né, faz o link de outros vídeos também, para você estar conseguindo continuar, né, progressivamente. Tem vários aplicativos hoje em dia no mercado com o qual você pode trabalhar. Muita gente fala bem do Duolingo, né, que é um dos mais conhecidos, eu acredito. Então, assim, por mais que não seja, mas não há uma escola, né, dependendo da plataforma, não vai te dar um certificado. Mas se o importante é falar, então existem várias outras formas de aprender, né? Ele pode provar através de um teste profissional, o teste tem que fazer um diálogo em inglês. Ele sabendo falar, mesmo não tendo um diploma, um certificado, ele vai conseguir passar. Além do inglês, e é até importante a gente tocar nesse assunto, como nós falamos aqui, antes da gente poder entrar no ar, hoje em dia, ter só o inglês já não é suficiente. Já foi a época que era o inglês a língua mãe, continua sendo. Mas tem uma outra língua que ela também é requisitada, como o inglês já foi outrora? Então, hoje em dia, né, como a gente citou, o inglês ele já não é mais um diferencial. Nossa, ele se destaca porque ele tem inglês. É claro que numa entrevista de emprego, onde eu tenho 10 candidatos e apenas um fala inglês, a possibilidade desse candidato se destacar é grande. Mas hoje em dia é muito mais fácil ter uma entrevista de emprego com 10 candidatos e pelo menos 5 candidatos terem inglês no currículo. Né? Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando uma evolução, de acrescentar alguma outra língua, né? Eu indico muito você fazer algo que você goste. Então, você pode pensar, qual outra língua eu acredito que seja interessante para mim aprender, ou que eu acho que eu teria um pouco mais de facilidade, né? A gente sempre pensa muito no espanhol, né? As escolas de língua, elas também são muito focadas no espanhol, por questões de terem muitos países, né, mundialmente conhecidos, que têm a língua espanhol como a língua materna, né? Então, a gente sempre vai dar essa sugestão do espanhol, por ser também uma das línguas mais faladas no mundo. Mas, por exemplo, de um tempo para cá, eu percebi um aumento muito grande nos alunos de mandarim. Porque, né, a China é uma das maiores potências mundiais. Então, eu vejo que tem muito mais gente interessada em aprender mandarim do que em aprender um espanhol, né? Pensando em questões de mercado, questões profissionais, vários alunos que gostam de animes e mangás, né? Esse tipo de coisa. Então, eles tendem a ter a se voltar para o mandarim, né? Por questão de gostar, e também aqueles que veem muito a China como essa grande potência que ela é. Até é importante você tocar num ponto aí da língua espanhola, né? Até porque nós estamos inseridos dentro de um continente onde só nós falamos português. Todos os outros países não falam o espanhol, de fato, né? Em si, o castelhano, né? Que é muito parecido, muito voltado com o espanhol. Professora Luísa, foi uma honra ter você aqui, né? Muito obrigada. Você praticamente saiu do seu ambiente de sala de aula e veio nos dar uma aula aqui sobre o inglês e a importância dessa língua, que é uma língua mãe mundialmente conhecida e mundialmente requisitada. Obrigado por ter aceitado o convite. Sucesso. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. As portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado mais uma vez. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e, claro, que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.